Mas se nós formos ler uns versículos para trás, fala que a arca ficou muitos anos na casa de Abinadab. Mas você não vê falar que a casa de Abinadab foi abençoada. Porque uma coisa é você ter a presença de Deus na tua casa e zelar por ela. Uma coisa é você ter a Bíblia lá, dizer que é crente, mas não orar, não buscar e não zelar pela presença de Deus. Porque a casa de Obed-Edom, quando chega lá, ele prepara o lugar para colocar essa arca. Ele tinha um zelo de cuidar desta arca. Ele aproveitou a oportunidade a qual essa arca representa a presença de Deus, de cuidar dessa arca. E nós vamos ver lá em Crônicas que a casa dele foi ricamente abençoada. Ricamente abençoada. E Davi traz eles para com Davi, para continuar zelando o cuidado dessa arca. O trabalho dele, da mão dele, do cuidado dele, porque Davi enxerga esse cuidado. Nós estamos diante de hoje de um culto onde nós precisamos cuidar da presença de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Nós estamos vendo tempos onde a presença de Deus tem que estar cuidando diariamente na nossa vida, de guardar a presença de Deus em nossos corações diariamente. Quantas famílias, quantas casas estão entrando em estado de ruína, porque não conseguem zelar a presença de Deus dentro da sua casa. Quantas igrejas estão entrando em ruína, porque não preserva a presença de Deus dentro da casa. Olha que interessante, a Bíblia vai dizer que Davi ouviu falar que a casa de Obed-Edom estava sendo abençoada. Pelo zelo, pelo cuidado. Irmão, o zelo e cuidado é necessário diariamente nós cuidarmos da nossa casa, para que a presença de Deus permaneça lá. Pastor, como cuidar da presença de Deus na minha casa? O que passa pela sua televisão? O que você tem visto na internet dentro de casa? Quanto tempo você tem gastado na oração? Quanto tempo você tem meditado na presença de Deus? Quanto tempo você tem consagrado a tua vida a Deus? Quanto tempo você canta louvores ao Senhor na tua casa? Quanto tempo você tira para Deus? O tempo que nós estamos vivendo tem tirado o tempo de muitos de nós, de estarmos na presença de Deus. Gastamos muito tempo de cuidar de coisas fúteis da vida, mas não temos o privilégio nem gastamos tempo de cuidar das coisas de Deus. Porque cuidar das coisas de Deus não é tempo gasto, é tempo ganho. Porque muitas vezes a gente acha que está gastando tempo, não, irmão. Com Deus você não gasta, você ganha. Ai, sou E ouviu Davi falar que a casa de Obed-Edom estava sendo abençoada. Como é que está a tua casa? O que tem ouvido lá da sua casa? Como anda os seus filhos? Como anda o teu casamento? E ouviu Davi falar que a casa estava sendo abençoada. Glória a Deus, aleluia. Tinha Deus na casa de Obed-Edom. Deus era preservado por Obed-Edom. E casa abençoada é casa onde Deus habita, onde Deus se faz presente. Glória a Deus. Nós estamos vivendo tempos onde tiramos tempo para tudo, mas nem tempo para orar pela nossa família. Tiramos tempo para tudo, mas não tiramos tempo para meditar na presença de Deus. Tiramos tempo para tudo, mas não tiramos tempo de zelar a Deus da nossa casa, no nosso coração. Escute, isso é sério. Quanto tempo você gasta na internet? Mas quanto tempo você tira a oração para Deus? O que é isso?
É zelando da presença de Deus na tua vida. Quanto tempo você gasta ou tira lendo a palavra? Pastor, mas eu leio 10 minutos. Mas quanto tempo você tira na internet? 2, 3 horas? A presença de Deus só tem ela quando se zela por ela. A presença de Deus permanece quando eu busco zelar pela presença e intimidade com Deus. Glória a Deus, aleluia. É tempo de nós acordarmos. É tempo de nós olharmos para nós mesmos e perguntar: como é que está a minha casa diante da sociedade? Como é que eles estão enxergando a minha casa? Tem bênção lá? Tem presença de Deus na minha casa? Aleluia. Será que Deus está fazendo parte da minha casa? Porque uma coisa é você vir para o culto, uma coisa é Deus permanecer com você. Uma coisa é Deus estar dentro da tua casa. Josué, diante da dificuldade que o povo tinha, diante de toda a idolatria que o povo tinha, Josué tomou uma decisão diante de todo o povo: olha, a quem se vais? Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu e você precisa tomar uma decisão nesse tempo: a quem nós servimos? Quem nós queremos que governamos a nossa casa? Quem queremos a bênção de Deus dentro da nossa casa? Eu preciso zelar pela presença de Deus lá. Eu preciso cuidar da presença de Deus. Num instante aqui, ouviram falar que a casa de Obed-edom estava sendo abençoada. Correndo a Davi, a casa de Obed-edom está sendo abençoada. Davi, a Bíblia diz que Davi foi rapidinho buscar a arca, porque Davi entendia que a arca representava a presença de Deus. E Davi foi buscar essa arca. Não existe família de pé se não tiver a presença de Deus. Não existe família de pé se não tiver a presença de Deus. Não tem família abençoada, casa abençoada, se não tiver a presença de Deus. Precisa conservar a presença de Deus. Precisa ter um zelo de cuidar da presença de Deus dentro da casa. E trazendo para o âmbito espiritual, a igreja precisa preservar e cuidar da presença de Deus aqui. Você sai da sua casa e vem cultuar, e a presença de Deus tem que estar aqui. Tem que fazer parte do nosso culto, como está fazendo aqui hoje. A presença de Deus, ela traz bênção para mim e para ti. Onde tem presença de Deus, tem bênção para a igreja. Se tem presença de Deus, tem bênção na tua casa, na tua família, nos teus filhos, no teu marido, para a tua esposa, no pastor da igreja. Onde tem a presença de Deus, tem a mão de Deus, tem as bênçãos de Deus. É o que mais precisamos buscar. Porque o zelo é o cuidado. Olha que interessante, então avisaram Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom. O Senhor abençoou lá tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Ele não abençoou só um pouquinho, não. Tudo quanto ele tem, o Senhor o abençoou. Nada ficou sem a bênção de Deus. Jardim das Oliveiras, tudo quanto vocês têm, Deus vai fazer abençoar poderosamente, se a presença de Deus permanecer. Se zelarem pela presença de Deus, o Senhor vai abençoar tudo aquilo que você tem. É bênção. É bênção, é Deus que abençoa. Mas para isso eu preciso me voltar para Deus inteiramente, o meu coração, e cuidar da presença de Deus.
num tempo, eu nasci praticamente dentro da igreja, mas eu venho num tempo onde a igreja, ela se preocupava em ter a presença de Deus tão grande no meio dela, que a igreja, você chegava na igreja, nos cultos, ela estava de joelho orando. Ia para o ensaio do ciclo de oração, começava orando e terminava orando. Os congressos eram a base de oração. Tudo que fazia, e aí, pastor? E as vidas eram abençoadas. Por quê? Procurava guardar a presença de Deus. Pastor, por que não acontece muito isso hoje? Porque nós queremos que Deus faça. Existem coisas que é condicional a mim e a você. Obededom só pôde ser abençoado porque a Bíblia diz que ele zelava pela arca de Deus. Olha a casa de Abimeleque. Você não vê relato, a não ser desses trechos da Bíblia, que estava lá há tantos anos. Mas assim que houve a ruptura de usar, que Davi deixa a arca na casa de Obededom, e Davi volta para Jerusalém. E quando Davi volta a buscar, ele escuta os relatos da bênção, daquilo que foi feito. Porque enquanto a arca esteve lá, enquanto a arca estava lá, Obededom não perdeu tempo. Ele zelou pela arca, ele cuidou da presença de Deus. Não perca tempo, irmão. Você tem todo o tempo no mundo. Hoje o Senhor te deu o privilégio de estar aqui. Guarde a presença de Deus na tua vida. Zele por ela na tua vida. Zele por ela na tua casa, no teu dia a dia, no teu culto. Zele pela presença de Deus. Glória. Deus tremendo na terra. Se você zelar pela presença de Deus, você vai ser o primeiro a testemunhar daquilo que Deus tem feito. As pessoas que te veem vão testemunhar daquilo que está acontecendo dentro da tua casa. O que está acontecendo lá, que aquilo que você está sendo abençoado, você vai dizer, é a presença de Deus dentro da minha casa. É a presença de Deus dentro da minha casa. Eu estava lá no Atlântico uma vez, dirigindo o culto, pregando e falando, e enquanto eu falava com os jovens, falava, busca Deus, olha Deus, deixa Deus na tua vida. O mundo aí está fazendo tanta coisa, querendo tirar a juventude da igreja. Mas ore, pastor, eu quero fazer faculdade, ore. Eu não tenho condições, busque a presença de Deus. Daqui um pouco uma jovem sobe lá, pastor, eu consegui uma vaga na faculdade, e agora Deus me abençoou com emprego, e passou um ano, ela conseguiu uma moto. O que é isso? É Deus abençoando aquele que guarda a sua presença. É Deus me abençoando a igreja. Abençoa uma jovem, abençoa a outra, abençoa outro irmão, porque preserve a presença de Deus na tua vida. Preserve a presença de Deus. Eu não sei o porquê Deus tem dado esse texto nessa noite aqui, Deus. Mas como foi dito aqui, tudo é no propósito de Deus, Deus sabe. Aleluia. Deus conhece cada coração aqui nesta noite. Deus conhece o que se passa nesse lugar, nesta casa. Mas se quiseres ver as bênçãos de Deus, preserve a presença de Deus.